Olá, amigos da TV Impacto. É com muita satisfação que hoje eu estou recebendo aqui o nosso Ivaldo Fonseca. Ivaldo Fonseca é um narrador de futebol aqui, genuinamente regional, e que eu fiz questão de convidá-lo para que a gente possa falar um pouco, Ivaldo, da sua história dentro do rádio, porque você tem uma história brilhante, né? Como você começou, a forma como você chegou e você continua na mesma direção, ou seja, buscando cada vez mais o aperfeiçoamento, o crescimento. E é um prazer conversar com você aqui na TV Impacto. É um prazer meu, Oswaldo. Um grande abraço aos telespectadores aí da TV Impacto. Prazer estar no seu programa. Eu também me inspirei muito em você, né? Você que foi um grande narrador em Santarém. E eu, desde 15, 16 anos, escutava a Rádio Rural e escutava você, escutava Oti Santos, e mirando sempre que um dia eu ia trabalhar na Rádio Rural, ia narrar futebol. Assim, é um sonho antigo meu, de ser narrador realmente de futebol desde criança. Quando eu comecei a escutar a rádio de fora, eu tinha 8, 9 anos, comecei a ouvir transmissões da Rádio Globo, Rádio Tupi do Rio de Janeiro, da Rádio Nacional, né, que teve uma grande penetração, né, nesse tempo, e por isso tem muitos torcedores dos clubes do Rio aqui, né, nessa região. E eu comecei com 20 anos, eu fiz um teste, né, estava precisando de um locutor no serviço de propaganda do Geraldo Bandeira, ali no mercado municipal. E entre 20 concorrentes eu fui contemplado, era só uma vaga e eu consegui essa vaga. Trabalhei um mês de carteira assinada. Aí, como ele viu que ele disse: olha, Ivaldo, eu não tenho mais condições de te pagar, mas tu tem potencial para ir para o rádio em Santarém. E eu vou mandar uma carta de recomendação, né, uma carta te indicando para alguns amigos meus. Ele mandou para o Armando Fonseca, na Rádio Clube, para o J. Parente, na Rádio Tropical, e para o Simval Ferreira, na Rádio Rural. E o único que me atendeu foi o Simval. Talvez não foi o único, foi o que foi mais esperto. Na época estava aí. Porque assim, eu fui lá com Fonseca, lá o Armando Fonseca. Ele disse: rapaz, serviço de rádio, de propaganda, de porte, rádio porte é muito diferente de rádio. Aí eu nem cheguei a fazer teste. E o J. Parente, na época a Tropical estava aparecendo e ele tinha muita gente fazendo teste. Olha, infelizmente não vai dar. E aí ele preferiu, na época tinha Chico Souza, Marco Luiz, o pessoal todo. E ele disse que foi um dos grandes vacilos dele no rádio, foi não ter me colocado para fazer um teste. Né? Mas ele depois disse assim: e agora eu quero comentar um jogo com você, porque você virou um grande narrador e tal. Eu quero um dia comentar. E nós tivemos junto aqui na Rádio Rural, ele trabalhou há algum tempo e comentou o jogo ao meu lado. Então, aí eu fui com o Simval Ferreira, o único que, também naquela época a Rádio Rural estava perdendo os seus grandes nomes, né? Você estava saindo, o Bena Santana estava de saída, o Reginaldo Mota, o próprio Natalino Souza. E aí o Oswaldo fez teste comigo, só que o Dutra, quando ouviu a minha voz, ele queria me colocar no jornalismo. Aí só que eu disse: o meu sonho é trabalhar no esporte, no departamento de esporte. Aí o Simval mandou eu fazer teste, ele aprovou e mandou eu estagiar com o Luiz Carlos Botelho, que na época era o nosso coordenador de esporte, né? O Luiz Carlos Botelho, tio Lalá, que virou um grande amigo meu. E que agora, inclusive, trabalha lá com a gente. Exatamente. Tem as matérias lá que ele faz. Né? É um grande comentarista, o tio Lalá. Aí fizemos uma grande dupla lá, ele era o coordenador de esporte e eu estagiei cerca de um mês com ele. Eu comecei em junho, e em agosto, dia 1º de agosto de 85, com o Eduardo dos Anjos, que era o gerente da rádio, ele assinou minha carteira. E foi o primeiro e único emprego até agora. Vou fazer 34 anos de Rádio Rural. 34. Vamos fazer o passo a passo. Você disse que começou lá no serviço de propaganda, né? Rádio de poste, como se diz. Saudoso, né? Geraldo Bandeira. E aí, para você chegar a narrador, você veio logo direto para narrar ou começou fazendo? Antigamente era chamado de fazer ponta de gol, né? Eu comecei com ponta de gol. Isso. Né? Porque todo narrador parece que começa com um ponta de gol, né, João? Não sei se você também fez ponta de gol antes de virar narrador. Mas eu comecei fazendo ponta de gol em jogos no Edinaldo Barbosa. Né? Aí eu fui fazer também, eu virei repórter do São Francisco. 20 anos eu fiquei fazendo cobertura do São Francisco, dos treinamentos. Mas nessa época também, já com 2 anos de rádio, 2 anos de Rádio Rural, eu virei narrador, porque teve um jogo de futebol de salão,
foi assim para me virar narrador na Rádio Rural. Tinha um jogo de futebol de salão que teve um problema, não deu para nenhum narrador na época, parece que era o Ott que estava na frente, não deu para ele comparecer. E perguntaram: Ivaldo, tu garante fazer o futebol de salão lá, era no Atlético Cearense? Eu digo: eu posso tentar, mas eu sabia que eu ia dar conta, porque eu treinava muito em casa, transmissão de esporte, porque o meu sonho era virar narrador e eu treinava muito. Toda noite eu ficava fazendo aquelas narrações, treinando narração esportiva. E na hora eu dei conta de fazer o futebol de salão. E aí, pô, você narrava jogo e não disse nada. Eu já estava com 1 ano e meio já fazendo reportagem, ponta de gol. E aí foi aí que eu comecei a narrar, foi o futebol de salão no Atlético Cearense. Você naturalmente que ao longo de toda essa carreira, e já são 34 anos aí, trabalhando diretamente nessa profissão, você hoje inclusive já é formado como jornalista, já com sua faculdade, e segue esse mesmo rumo, ou seja, o sonho se tornou realidade e você continua acreditando que pode chegar mais longe. Você, para trabalhar em rádio, eu fiz agora o curso de jornalismo, e eu vejo essa turma nova, ela só quer saber de televisão, e lá na faculdade mesmo eu aproveitava alguns momentos que me chamavam para eu contar a minha experiência do rádio para os colegas, e eu procurava incentivar que você tem que ir primeiro para o rádio, porque você fazendo rádio, você faz qualquer coisa na comunicação. Muito mais facilidade, porque o rádio ensina muito a gente a improvisar. Exatamente. Principalmente quem é narrador. Para ser narrador tem que saber improvisar. Mas vamos falar de um pouco aqui da sua vida, porque você tem, como narrador, merece da população toda uma admiração e um respeito, aí você também tem um rótulo, assim, que você não tem medo de dizer que você é declarado torcedor do Flamengo, declarado torcedor do São Francisco, e eu lhe pergunto, isso nunca atrapalhou na sua vida? Não. Profissional? Graças a Deus, não. Inclusive, eu tenho, assim, um respeito muito grande da torcida do São Raimundo. Não, porque antigamente era difícil o narrador, quem trabalhava em esporte, até era norma de algumas emissoras ele não declarar o clube por qual torcia. E você verdade. Não, você realmente a gente já conhece que você sempre foi, mas é claro, na hora do trabalho eu trabalho, torcida é torcida. Eu fiquei na Rádio Rural durante 28 anos fazendo Rolando a Bola, o Rolando a Bola, programa de manhã. É claro que alguns torcedores ficavam dizendo: pô, você só fala do Flamengo e do São Francisco no seu programa, mas todo mundo escutava, todo mundo escutava, e eu procurava sempre trazer as informações de maneira isenta, procurando separar as coisas, e principalmente quando eu transmitia aqui um clássico Raifran, por exemplo, procurava gritar mesmo os minutos do gol do São Francisco, procurava também gritar o mesmo. Era a mesma vibração, vibrava com o gol. Exatamente. E a própria torcida do São Raimundo, às vezes, eu encontro: pô, Ivaldo, eu sei que está São Francisco, mas rapaz, você narra muito bem o gol, quando você está trabalhando, você é um profissional, narra direitinho. Fiquei marcado também, porque eu narrei o gol do título do São Raimundo, e eles sempre colocam: pô, tá aí, você realmente mostrou seu profissionalismo, narrou com vibração, e isso aí valeu até uma entrevista minha na época, em 2009, para o Sport TV. O Sport TV fez um Globo, um Esporte Sport TV aqui da região, falando sobre a conquista do São Raimundo, e foram lá me entrevistaram, eu como o narrador da Rádio Rural, e pegaram a minha narração, colocaram na entrevista lá do Sport TV. Que bom, né? Foi um negócio bem legal, e o São Raimundo que me proporcionou isso, me proporcionou o meu nome de ser destacado no Sport TV, e eu tenho um respeito muito grande pela torcida do São Raimundo, pelo Clube São Raimundo, mas nunca escondi, que aqui eu tenho, assim, eu sou torcedor do São Francisco, eu nunca escondi, como sou flamenguista também, eu tenho E está mais do que feliz agora, que o Flamengo acaba de ser campeão, até o coração está batendo bem. Agora já não se pode falar mesmo de São Francisco, que infelizmente, com São Raimundo, as equipes não corresponderam esse ano. Foi um ano muito ruim, para São Francisco e para São Raimundo, os dois rebaixados, principalmente o São Francisco, que tinha voltado da segunda divisão e volta novamente, para disputar no final de 2020 a segunda divisão. Vai ser muito ruim. Eu até fiquei sabendo aí que a situação dos jogadores não receberam, porque o clube não teve renda. Aqui ninguém foi para o estádio mais. O São Francisco foi o 9º em arrecadação nesse campeonato. O São Raimundo ainda chegou em 5º. Nos primeiros jogos ainda dava 3 mil cada jogo do São Raimundo. Do São Francisco foi caindo, teve menos de 2 mil torcedores no geral dos jogos do São Francisco aqui. Então foi muito ruim para o time. Ivaldo,
Aproveitar e falar um pouquinho aí da família, né? A gente sabe que sua família é de origem interiorana, como eu sou também, eu sou da região do Arapiuns, você é lá da Arapiuns, né? Sua família de lá. Mas você já nasceu aqui em Santarém. Cachoeira do Aruã. Hoje tem uma pousada lá, que quando o papai faleceu, né, a minha irmã, a professora Ivacilda, que foi diretora lá no Delcio Cabral, ela foi para lá e tomou conta do lugar, fez uma pousada, que todo final de semana recebe os turistas que vão pela estrada, que vão de barco. Eu sou um pouco longe, né? De barco são 9 horas de viagem, de lanche 5 horas para chegar lá na Cachoeira do Aruã. Mas é um lugar muito bonito, o Rio Arapiuns realmente é um lugar muito bonito, e os narradores, né, Oswaldo, aqui são praticamente todos vindo do interior, de famílias do interior, né? Grandes narradores de Santarém. É verdade. Antes de terminar aí, quando você começou, você disse ainda há pouco que acompanhava os programas, as narrações das rádios, principalmente do Rio de Janeiro. E naquela época, assim, o narrador que marcou um pouco para você, que você meio se espelhou nele? Eu gostava muito do José Carlos Araújo. Na época eu escutava muito José Carlos Araújo. Né? Também escutei Jorge Cury ainda na Globo, Valdir Amaral. Peguei alguma coisa do Cláudio Guimarães aqui, que para mim é o melhor narrador de Belém, né? Cláudio Guimarães da Rádio Clube. Que eu gostava mais de escutar quando eu era mais novo, né? Eu sempre escutei muito a transmissão sua e do Otis Santos aqui pela Rádio Rural. A gente, naturalmente, que teria muita coisa ainda a conversar, mas o Ivaldo, inclusive, tem um programa daqui a pouquinho que nós estamos gravando com ele aqui. Agradecer, inclusive, a direção da Rádio Rural, que permitiu que a gente, né, Rafael, fizesse a matéria aqui mesmo, né, na Rádio Rural. Uma casa que é nossa, eu trabalhei aqui, primeiro passei aqui 10 anos, depois trabalhei mais 5 anos, foram 15 anos de trabalho aqui na Rádio Rural, tenho o maior carinho, e quem sabe um dia a gente não volta. Mas hoje o personagem principal aqui é o Ivaldo. Eu queria que você falasse rapidinho aí qual é o seu projeto para o futuro e, naturalmente, que mais alguma mensagem aí para esses que estão começando. Tem muito jovem que está assistindo aí que pode sonhar em ser um sucessor de Ivaldo Fonseca. Exatamente. E sempre a gente está abrindo as portas aqui, né? Para aparecer talento, né? O pessoal que gosta do futebol, porque é assim, o rádio você tem que gostar. Eu falo sempre, rolando a bola que eu fazia de manhã, com chuva, com um temporal, chuva forte. Não tinha nem mototáxi, não. Não tinha, não. Eu tinha que chegar de qualquer jeito, para 6h30 da manhã, trazer as informações, porque eu sabia que o pessoal estava escutando. Não é como você trabalhar no comércio, que quando chove você liga para alguém, olha, abre a loja aí, faz a cobertura para mim aí, que eu chego mais tarde. Não, no rádio não, você tem que ir. Tem a obrigação da informação correta. Você tem que chegar lá para fazer o programa, porque o ouvinte está ali esperando. E eu tenho muito respeito pelo ouvinte, o ouvinte da Rádio Rural gosta muito de futebol. A rádio, apesar de todas as dificuldades, nós estamos mantendo a nossa equipe, sempre a mais ouvida da cidade, sempre, porque tem aqui várias pessoas muito experientes. Então, eu acho que assim, um rádio, se você é conhecido, tem nome, você tem mais audiência do que os outros que ainda estão começando, né? Porque o pessoal está acostumado a ouvir, e a nossa equipe ainda tem várias pessoas conhecidas aí que nós estamos continuando aí um trabalho muito bom no esporte. E tem que ter um projeto agora para o São Raimundo. São Raimundo na Série D, de novo, já começou, a Rádio já começou a se programar para fazer a transmissão aí do Campeonato Brasileiro, né? Porque o São Raimundo foi o primeiro campeonato da Série D, foi o São Raimundo que conquistou em 2009. Vamos ver se esse ano o time faz aí mais uma grande apresentação, né? Faz um bom time, não seja essa decepção que foi no Campeonato Paraense. Tá certo. Ivaldo, meu irmão, prazer muito grande conversar contigo, levar para o nosso internauta um pouco da sua história, dessa brilhante carreira que você tem ao longo de 34 anos trabalhando no Rádio Esportivo. Eu agradeço, Oswaldo, mais uma vez, é um prazer participar do seu programa, e a gente continua aqui em Santarém. Eu já tive algumas propostas logo que eu comecei para ir para Manaus, para ir para Belém, trabalhar no rádio, mas eu quis ficar aqui em Santarém mesmo. Eu acho que aqui é muito bom de se viver. É na terra querida. É, na minha terra querida. E formei meus filhos são todos formados. Depois que eu formei meus filhos, eu me formei em jornalismo e vou me aposentar aqui fazendo rádio na minha terra, né? E ainda tem muito tempo para fazer. É verdade. É isso aí. Conversamos com o Ivaldo Fonseca, grande narrador de futebol. É a TV O Impacto, sempre levando a melhor informação para você.